prometem algo que não vão cumprir, e aí sim você indiretamente acaba sendo prejudicado por isso. Mas, e aí, Rodrigo, o que eu faço se o pintor lá está prometendo algo que ele não vai cumprir? Problema dele, problema do cliente que contrata ele, não é problema seu. Por isso que é importante você sempre se focar em prometer algo que você vai conseguir entregar. Justificar o preço daquilo que você vai entregar, que você está cobrando do cliente, que está de acordo com o que você vai fazer. Porque o que acontece? A gente vê muitos profissionais, principalmente quando fala-se de prestação de serviço, promete mundos e fundos, o cliente às vezes é um leigo, não entende muito, nem todo cliente, quer dizer, a maioria dos clientes que a gente atende não são de construção, não são de obra, já passaram por algumas obras, alguns deles, né? Mas a grande maioria não trabalha, e aí o que? Acredita. Às vezes tem um pintor lá que tem uma lábia, né? Melhor que a sua. E assim, quando eu falo lábia, não entenda isso como a lábia do mal, tá? Tô querendo dizer que lábia tem a ver com propaganda enganosa, né? Não tem nada a ver. Uma conversa melhor que a sua, né? Que pode ser uma conversa de promessa, de uma conversa de enganação, entendeu? Acontece, o cliente não entende, é leigo, vai lá, aceita, e aí depois, no final da história, ou nem no final, no meio da história, logo no começo, a gente sabe o que acontece, né? Então, assim, como é algo que você não pode controlar, você tem que se focar em fazer daquilo que você prometeu para o teu cliente uma verdade, uma realidade, sim. E combatendo isso de uma forma que, vou até te dar um meio de você combater propaganda enganosa. Quando você recebe do cliente um retorno, um feedback que o teu preço está muito mais alto, você tem sim por direito perguntar o que está sendo proposto para ele. Se o que você está propondo, né, no teu serviço, vou dar um exemplo bem simples aqui, uma pintura convencional. Normalmente numa pintura de médio padrão, não tem como fugir de dar uma selada no reboco, no drywall, dar 2 demãos de massa corrida, lixar, uma demão de tinta, retoque com luz e fazer os acabamentos aí com no mínimo 2 demãos de tinta, 2 ou 3, dependendo do tipo de tinta. É o mínimo para você ter um acabamento bom numa obra que exige um padrão bom. Aí o teu concorrente vai lá e cobra um preço menor, deixa lá nas entrelinhas para o cliente que vai entregar uma pintura, mas não está considerando a mesma coisa, né? O mesmo procedimento técnico que você está considerando. E aí o que ele está fazendo? Ele está enganando o cliente, porque o cliente talvez não pergunte como é que vai ser executado aquele serviço. O cliente acredita que vai me entregar uma pintura em bom estado. E isso é um motivo de muito problema em obra, tá? Então, assim, é importante você, quando receber algum tipo de retorno, feedback do cliente que teu preço está muito mais caro, e você ficar nervoso com aquilo ou não entender, procurar entender o que de fato está acontecendo e querer só focar em dar desconto, ou às vezes nem dar desconto e deixa, larga para lá, você precisa perguntar. Perguntar para você fazer, o cliente pensar e analisar se aquilo que estão propondo para ele condiz com o que você está propondo. Acontece muito isso comigo. Muito, mas muito comigo mesmo em alguns serviços que são bem específicos que eu faço. O cliente, mas teu preço está muito caro. Mas peraí, o que estão te oferecendo? Você está comparando com o quê? A empresa ou o profissional vai fazer isso, dessa forma? Procura lá, verifica com ele. Não, vai sim. Aí eu às vezes eu falo, olha, pesquisa direitinho, se informa, porque eu conheço a grande maioria dos meus concorrentes e não tem ninguém que executa essa etapa, esse procedimento que eu estou te ofertando aqui. O cliente vai atrás, verifica, ora às vezes ele assume o risco de contratar lá, eu não controlo isso, o que eu controlo é o que eu podia explicar para ele até então ali do que eu estou propondo. Ou ele volta e realmente reconhece o que aquilo que eu estou propondo justifica aquele preço maior e aí o negócio acaba saindo. Tem negociação? Tem. Tem chororô? Tem. Tem um descontinho? Tem. Isso aí não tem como escapar. Mas quanto mais você deixar claro para o teu cliente o que você faz da maneira correta ali, né, o passo a passo do que você está prometendo para ele, mais você consegue combater a concorrência que faz propaganda enganosa. Às vezes eu pego algumas propostas aí de outras empresas que fazem alguns trabalhos que eu faço, né? Você tem que pesquisar um pouquinho com quem você concorre ali.
não fica também habitolado nisso, mas é importante. Aí você vê quais são as empresas ali, os profissionais que têm clareza, né, na informação, os que deixam a informação de forma oculta. Isso acaba o quê? Confundindo o cliente. Né? O cliente não entende muito bem, recebe uma propaganda enganosa ou algo nas entrelinhas ali, algo meio confuso, acredita, né? Vai, fecha o serviço e aí você sabe o que acontece. São os problemas de obra, os distratos, as reclamações. Vai lá no Reclame Aqui para você ver. Vai lá, e assim, até como uma dica, para você ver as reclamações dos clientes relacionados a qualquer tipo de empresa que você imaginar, mas coloca lá, reclamação, pintores. Bom para você pesquisar, entender o que o cliente está reclamando lá do outro lado, para você talvez até usar aquilo como exemplo. Se você se simpatizar com aquela falha que você também tem falhado, você consegue corrigir. Se não, você cria meios aí para poder se diferenciar e garantir que o teu cliente não vai ser enganado. A gente vive muito do quê? Aliás, a gente vive 100% de serviço. E a única forma da gente garantir qualidade, garantir segurança para o cliente é através do quê? Das nossas referências, que os clientes que nós atendemos, que você atendeu, ele não foi enganado. O cliente que foi atendido por você pode referenciar você, olha, contrata esse pintor aqui que realmente ele entrega o que ele promete, tá legal? É a única forma de você fugir da concorrência que faz propaganda enganosa, tá certo?